E não é só no Bard que o Google está investindo em inteligência artificial. O Maps e o editor de fotos ganharam novas ferramentas. Vamos conhecer. O Google anunciou uma nova forma de ver a rota no Maps, com a ajuda de inteligência artificial, chamada de Immersive View. A tecnologia recria cidades em 3D e exibe todos os dados sobre o trajeto desta forma. Quem demonstrou tudo foi o CEO, Sundar Pichai. Say I'm in New York City and I want to go on a bike ride. Vamos supor que eu estou em Nova York e quero andar de bicicleta. O Maps me dá uma série de opções perto de onde estou. Eu gosto dessa mais perto da água, então vou nela. E eu quero ver com mais detalhes primeiro. Clique em visão imersiva e há um novo modo de olhar minha jornada. Eu posso dar zoom e ter uma visão aérea incrível. Então, terei um ótimo caminho de bicicleta. A tecnologia vai demonstrar até mesmo se a condição climática pode mudar. Na apresentação, o CEO do Google mostrou o tempo virando com o passar das horas. A ferramenta estará disponível em 15 cidades até o fim do ano, mas nenhuma no Brasil. Outra novidade é de edição de fotos. O Magic Editor utiliza inteligência artificial generativa para permitir que os usuários façam grandes alterações em fotos sem a necessidade de ferramentas profissionais. Nessa foto que você vê, o Magic Editor foi capaz de alterar o lugar da pessoa em primeiro plano, melhorar o enquadramento dela e remover pessoas ao fundo da cachoeira. Nessa outra imagem, o editor conseguiu deixar a criança em um enquadramento melhor e até limpou o céu. Todos os detalhes estão em nosso site, acesse e confira! Pois é, como vimos nas reportagens, foram muitas atualizações do Google. E para repercutir o assunto um pouco mais, recebemos agora o André Cia, que é especialista em inteligência artificial. Vamos lá? Deixa eu colocar o André aqui na nossa tela para a gente conversar um pouquinho aqui ao vivo. André Cia, boa noite. Muitíssimo obrigada por participar aqui com a gente no Olhar Digital News. Oi, Marisa, obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui de novo e espero ser útil a você e a sua audiência. Muito obrigada, viu, André? André, vamos começar falando sobre o Bard, não é? Que foi um aí das principais ferramentas que foram apresentadas. Agora, André, na sua opinião, o Google correu atrás do prejuízo e está melhorando o Bard ou o ChatGPT da OpenAI está ainda muito à frente? Fala pra gente. Tá, Marisa, assim, ó, o Bard ele ainda está proibido não, ele ainda não está disponível, né, em vários países, inclusive no Brasil. Fiz um teste pouco antes da gente conversar, e o GPT-4 ele está muito à frente. E assim, eu realmente entendo a preocupação do Google na segurança, no detalhamento de informações, afinal de contas é uma empresa que já tem décadas de história. Também entendo o cuidado que eles têm em relação a fazer anúncios que eles não poderiam cumprir ou apressar demais as ferramentas, visto que em fevereiro eles perderam 100 bilhões de dólares na primeira apresentação do Bard por causa de uma falha, né? Só que os anúncios que eles fizeram em relação especificamente a GPT-4, eu não sei se eles se colocam à frente. Eu acredito o seguinte, que a integração com o Gmail, com Docs, a apresentação de planilha, as planilhas, foram grandes avanços, mas elas já eram esperadas desde que a Microsoft anunciou na metade de março a ferramenta delas, a Copilot, sabe? Como nós até vimos nas reportagens, não foi somente ali no Bard, né, que tem a presença da inteligência artificial, tem também no Google Maps, né, e também nas fotos, né, principalmente, que tem ali uns recursos que até, inclusive, já está presente no sistema do iOS da Apple, né, que é aquela movimentação de fotos. Isso mostra que os chatbots são o único caminho de sucesso para a inteligência artificial, que não são, né, o único caminho para o uso da inteligência artificial, na sua opinião, André? Tá, vamos lá, assim, os chatbots eu vejo como a ponta do iceberg, né? Por exemplo, hoje no próprio anúncio da Google, eles anunciaram de uma maneira bem tímida uma iniciativa deles que eles chamaram de projeto Tailwind, né? Que é um projeto onde empresas ou pessoas sobem as suas informações lá era no Drive,
e as pessoas podem fazer pesquisas, consultar. Isso para a empresa seria ótimo, isso para a pessoa seria um ótimo. E como a Google ela tem um ecossistema, para ela seria fantástico se ela juntasse as minhas planilhas, as planilhas que eu tenho, mais os documentos que eu tenho, né? Então eu vejo o seguinte, que o chat é o início, o Google ela tem um potencial enorme para poder fazer frente, eu só não sei exatamente por que eles ainda não pegaram esse ponto, tá, Marisa? Sendo bem honesto. Agora, André, então, na sua opinião, de uma forma geral, como que você viu o Google I.O. de hoje? Eu estava com bastante expectativa, né? Sou usuário do Google, nossa, não sei quanto tempo, utilizo o Docs, utilizo todos eles, estava com bastante expectativas, então meio que fiquei frustrado. Eu vi algumas coisas ali interessantes, mas não era bem o que eu esperava. É mesmo? Dá um exemplo para a gente do que você tinha imaginado que poderia vir nesse anúncio do Google I.O. desse ano e que não aconteceu. Perfeito. Assim, ó, a gente está vendo que a inteligência artificial, essa corrida pela inteligência artificial, principalmente a Microsoft, né, é uma empresa que se tornou agora a grande concorrente da Google, depois de ter investido bastante dinheiro na compra da OpenAI, de uma parte da OpenAI, portanto do GPT-4. A Microsoft investindo pesado no Edge, no Bing, no Copilot, né, que vai unir todo o ecossistema. Eu imaginei que o Google ia fazer frente a isso, mostrar a arquitetura para os usuários. Eles acabaram mostrando de uma maneira muito rápida, muito simples, ali na parte que falava sobre as planilhas, sobre a parte que falava sobre o Docs. Como disse, entendo até o receio deles. O Google é uma empresa muito responsável, né? Muito responsável mesmo. Entendo o receio deles, mas eu imaginava que eles já iam colocar produtos à amostra, produtos à disposição dos clientes para poderem usar. E na hora que terminou a apresentação, fui olhando em cada uma das ferramentas e a grande parte delas ainda não está disponível. Infelizmente, Marisa, a gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho. Agora, André, até uma dúvida que surge, né? Parece que o Google não está muito disposto a deixar o buscador original de lado, não é? E, na sua opinião, você vê um momento em que Bard e buscador coexistem? Olha, quando eu vi a apresentação, a Marisa me deu vontade de comemorar. Eu falei, putz, finalmente, aquilo lá estava incrível, né? O processo ali, se o Google é conhecido pelo pesquisador, o processo que eles fizeram de pesquisa na apresentação foi fantástico, fabuloso. Aquilo vai poupar a vida das pessoas, vai permitir com que os usuários fiquem felizes e os anunciantes também. Eu confesso para você que houve uma preocupação da minha parte. Eu falei, puxa vida, e como que vão ficar as pessoas que fazem conteúdo para ranquearem, serem posicionados, para também vender os seus espaços ali dentro do Google, né? Fiquei preocupado, mas acho que isso daí eu não consigo ainda dizer o que vai acontecer com eles, mas o buscador ficou fantástico e sei que não vai sair todo de uma vez, sei que eles estão fazendo testes, que vai ser aprimorado, mas não vejo a hora de que ele esteja à disposição, não. Aquilo lá foi incrível. Tá certo, então vamos acompanhando sempre, né? Muitíssimo obrigada, André Cia, pela sua participação em mais uma edição do Olhar Digital News. Eu espero contar contigo em outras ocasiões. Também, muito obrigado. Boa noite, Marisa. Boa noite para você também. É isso aí, pessoal. Tivemos o André Cia, que é especialista em inteligência artificial, participando aqui com a gente, falando um pouquinho sobre o Google I.O. desse ano. Vamos acompanhando bem de perto essas transformações, essas novidades que o Google está trazendo.